Seja bem-vindo à aula de hoje. Vamos fazer a correção da atividade que eu havia passado para vocês, tá? Então vamos lá. Eu quero ver agora se realmente vocês estão afiadíssimos em trigonometria, né? Porque aqui é a base. Se você conseguiu fazer todas essas questões aqui, realmente você está com uma base boa de trigonometria, tá certo? Nas próximas aulas eu vou passar mais lista de exercícios para vocês envolvendo essas expressões trigonométricas, tá certo? Então vamos lá. Vamos resolver a primeira aqui, tá certo? Diz o seguinte: 100 de 30 mais secante de 60 dividido por cotangente de 45. Então vamos lá. Primeira coisa que eu havia falado para vocês é dividir aqui, ó. Vamos por partes aqui, né? Vamos pegar, calcular o 100 de 30. O 100 de 30, vamos chamar aqui de 1, aqui de 2 e aqui de 3, tá certo? Eu sempre gosto de fazer isso porque o resultado, a gente só faz o que? Jogar aqui, substituir e aí já encontra o resultado certinho, tá certo? Vamos lá. Seno, deixa eu colocar aqui direitinho, né? Então, peraí. Vai ficar assim, ó. Eu tenho seno. Tá travando aqui, pera. Deixa eu ver aqui como é que tá. Então vamos lá, porque tá travando aqui. Então vamos lá. 1 sobre seno de 30. Pronto, beleza? 100 de 30, lá da tabelazinha, eu sei que vale quanto? 1 meio. Tá ok, 1 meio. 2. Eu vou ter o que? Secante de 60 graus, certo? Vamos lembrar aqui, ó. Secante é 1 sobre o quê? 1 sobre cosseno de quanto? De 60 graus. Beleza? Então vai ficar 1 sobre cosseno de 60, lá da tabelazinha vale quanto? 1 meio, né? 1 meio. Então o que eu vou fazer? Repete o primeiro vezes o inverso do segundo. O inverso de 1 meio é 2. Então tá aí. Então a resposta da primeira aqui, 1 meio. Resposta da segunda, 2. Vamos ver a terceirazinha aqui, ó. Terceiro itemzinho que a gente já havia colocado. Quem é? Cotangente, né? Cotangente de 45 graus. Cotangente de 45, ó, quem é a terceira letra? Um T. Então é 1 sobre a tangente. 1 sobre tangente de 45. Não é isso? Só que tangente de 45 vale quanto? Vale 1. Então já encontrei 1 sobre 1, né? Vai dar quanto? 1. Tá certo? 1 sobre 1 dá 1. Beleza? Então vamos substituir aqui os valores. No lugar de seno de 30 vai ser 1 meio. No lugar de secante vai ser quanto? Vai ser 2. E no lugar de cotangente vai ser 1. Tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver a expressãozinha aí. Bora ver como é que vai ficar. Então vai ficar assim, ó. 1 meio mais 2 dividido por 1. Tá certo? Então se é dividido por 1 nem conta, né? Nem faz diferença. O que eu vou fazer? Ó? Multiplicar e depois vou fazer o quê? A soma. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Então vai ficar o quê? 5 dividido por 2, tá certo? Então, resposta final, 5 meios. Beleza? E aí, deu certo? Realmente acertaram aí? Essa é a primeira? A primeira tá fácil. Vamos para a B. Aí vou chamar aqui de 1, 2 e aqui de 3, tá? Então, vamos lá em 1. Eu vou ter o quê? Cossecante de quanto? De 45 graus, tá certo? Cossecante de 45. Então, vamos fazer aqui, ó. Cossecante, a terceira letra é o quê? Um S. Então, vai ser 1 sobre seno de 45. Tá certo? Então, beleza, ó. Seno de 45 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Então, vai ser, repete o primeiro, vezes o inverso do segundo. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 1, 2. Então, 2 dividido por raiz de 2. O que eu vou fazer agora? Racionalizar. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Então, vai ficar 2 raiz de 2
Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 vale quanto? 2, né? Corta 2 com 2. Opa. 2 com 2. Então vai ficar o quê? Resposta: raiz de 2. Então a primeira aqui eu já sei que vale quanto? Raiz de 2, tá certo? Vamos fazer a segunda. Fazendo a segunda, ó, eu vou ter o quê? Secante de 30. Secante de 30 graus. Secante de 30 graus vai ser o quê? 1 sobre, qual é a terceira letrinha? Um C. Então, 1 sobre cosseno de 30. Cosseno de 30 vale o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Lá da regrinha, repete o primeiro, vezes o inverso o segundo, né? Vezes o inverso, o 2 sobe e o raiz de 3 desce. Então, vai ficar como? Eu vou apagar aqui tudo, tá? Pra gente ganhar espaço. Então, vai ficar o quê, ó? Vai ficar 2 vezes 1, né? Ó, lá em cima. Dividido por quê? Por raiz de 3. Tá certo? Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes 1 dá 2. Dividido por raiz de 3. Racionalizando, ó. Como é que vai ficar? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então, vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 3. Tá certo? Então, beleza. Então, a resposta aqui dá 2. Vai ficar 2 raiz de 3 dividido por 3. Tá certo? Então tá fechado aqui, ó. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui, né? Pra gente ir ganhando espaço. Vamos fazer agora a terceira. Na terceira eu tenho cotangente de 60 graus. Qual a terceira letrinha é um T. Então 1 sobre tangente 60. Só que tangente 60 vale o que, turma? Raiz de 3. Então fica 1 sobre raiz de 3. Então vai ficar o que? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então raiz de 3 sobre 3, tá certo? Então, aqui ficou o quê? Raiz de 3 sobre 3. Pronto. Depois que vocês encontraram tudo, aí a gente vai juntar o quê? As peças, tá certo? Vamos ver as operações, se soma, soma, se subtrai, subtrai. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, vai ficar raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre 3, dividido por quê? Por raiz de 3 dividido por 3, certo? Resolve em cima e esquece embaixo, tá? Resolve só primeiro em cima. Então, quando eu tenho lá em cima, eu tenho assim, raiz de 2 mais 2 raiz de 3 dividido por 3, o que eu vou fazer? Imagine que aqui tem 1, né? Então, vai ficar o quê, ó? 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 dividido por 3. Tá certo? Então, tá aí, ó. Então, tudo aqui em cima, ó, vou apagar, vai ficar o quê? Isso daqui, ó. 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 sobre o quê? Sobre 3. Turma, eu posso somar isso aqui? Não, porque os radicando aqui, ó, aqui é raiz de 2 e aqui é raiz de 3. Não pode fazer. Eu só poderia fazer a soma se tivesse o mesmo radicando, ó, 2 e 2, ou se tivesse o quê? 3 e 3. Aí eu poderia fazer a soma, 3 mais 2, 5. Nesse caso aqui, não faz nada, tá? Deixa assim. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer a regrinha da divisão, né? Divisão da divisão. Repete o primeiro, vezes o inverso do segundo. Então, vai ficar assim, ó. Repete o primeiro, vezes o inverso do segundo. Que é o segundo, esse aqui, ó. E o inverso dele, o 3 em cima e o raiz de 3 embaixo. Tá certo? O que eu vou fazer? Corta. Corta. Olha o que é que ficou. 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Professor, e agora? Racionaliza. Como é que eu faço a racionalização? Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6. 3 vezes 3, 6. Mais 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Dividido por quê? Ó? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 vale quanto? 3. Olha que legal, turma. Eu vou cortar 3, 3 e 3. Pode fazer isso? Pode. Então, o que é que ficou? Raiz de 6 mais 2. Pronto. É a resposta final. Raiz de 6 mais 2. Tá certo? Difícil, né? Porque envolve a partezinha de álgebra.
Aí complicou mais a nossa vida, mas é assim mesmo. Então vamos lá. Aqui eu vou chamar de 1, 2, 3, 4 e aqui 5. Então a gente tem 5 bases trigonométricas, né? 5 bases trigonométricas. Então vamos lá. Tangente de 30. Aqui tá fácil, né? Ó. Raiz de 3 sobre 3. 2. Cossecante de 120. Epa, então vamos lá. Cossecante de 120. Primeiro, cossecante é o quê? 1 sobre seno de 120, não é isso? Turma, 120 é a mesma coisa que 60. Então, é a mesma coisa que seno de 60. Ó. Só fazer o círculo trigonométrico. 120 está aqui. Vou reduzir ele. Ó. Falta quanto para 180? 60. Lembrar do sinal da função? Setáqua. 12, 13, 14. O seno ele é positivo no 1 e no 2. No 2, ó, ele é positivo. Então, aqui é mais 160. Então, tá de boa. Então, deixei aí, tá de boa. Tranquilo? Então, vamos ficar aqui, ó. 160 vale o quê? 160 é raiz de 3, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, repete o primeiro vezes o inverso do segundo. 2 sobre raiz de 3. Então, a resposta vai ser 2 dividido por raiz de 3. O que eu vou fazer agora? Racionalizar. Raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. 2 raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Então, já foi outro. Aqui são 5, então é um pouco mais demorado. Então, vamos lá. 3. A 3, ele quer saber o quê? Cosseno de 135. Vamos no ciclo trigonométrico. 135 está onde? 135 está aqui. Falta quanto para 180? 45. Agora, o que eu tenho? Ou seja, o cosseno de 135 é a mesma coisa que cosseno de 45. Sinal da função, setáqua. 12, 13, 14. É positivo aqui e aqui, negativo no 2 no 3. Ou seja, cosseno de 135 é a mesma coisa que menos cosseno de 45. Tá certo? Menos cosseno de 45. Se você ainda não sabe, volta às aulas anteriores e pega essa base de redução de quadrante e estuda o sinal, tá certo? E cosseno de 45 vale quanto? Facinho, né? Raiz de 2 sobre 2. Então tá aí, bora ver o que a gente tem. Raiz de 3, 2 raiz de 3 sobre 3 e raiz de 2 sobre 2, tá certo? Essas questões é mais para você praticar, tá certo? Agora vamos para o próximo. 4. Seno de 315. Então vamos lá. 315 está onde? Vamos analisar aqui, ó. 315 está aqui, ó, no quarto quadrante. Se eu reduzir, falta quanto para 360? 45. Então, 315 é a mesma coisa que seno de 45. Positivo ou negativo? Bora ver? Certo, tá. 12, 13, 14. O seno é positivo no 1 e no 2 e negativo no 3 e no 4. Ou seja, como 315 está no quarto quadrante, então ele vai ficar o quê? Negativo. Ou seja, menos seno de 45 é menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Menos raiz de 2 sobre 2. Ok. Agora, opa, botar aqui. Agora quinta, né? Então, vou colocar aqui os resultados. Aqui vai ficar raiz de 3 sobre 3. Aqui, 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui em 3, menos raiz de 2 sobre 2. 4, menos raiz de 2 sobre 2. E por último, deixa eu apagar aqui, né? Se não... Turma, não é difícil daqui, tá? O problema é a gente fazer passo a passo. Só é demorado. Tem que fazer de um por um. É mais questão de treino, tá? Você vai fazendo de um por um, vai organizando, daí faz um, faz o 2, faz o 3, o 4. Quanto ele der. No final, aí você vai fazer o que? A soma, tá? Agora vamos lá, tangente de 120. Ora, tá aqui, o ciclo trigonométrico 120 está aqui, ó, nesse quadrante. Quanto falta para 180? 60. Ou seja, tangente de 120 é a mesma coisa que tangente de 60. Estudo sinal, setáqua, 12, 13, 14. A tangente é positivo no 1 e no 3, e negativo no 2 e no 4.
Como 120 está no 2, então é negativo. Então é menos tangente de 60. Ou seja, é menos raiz de 3. Não é isso? Ou seja, esse aqui é menos raiz de 3. Pronto. Fiz tudo já. Agora eu vou só somar, né, e dividir. Bora ver o que é que vai dar aí. Vamos somar e dividir. Então vai ficar raiz de 3 sobre 3, esse daqui, mais 2 raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Que é esse daqui. Dividido por menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 3. Tá certo? Bora resolver em cima, depois a gente faz embaixo. Resolvendo em cima, depois a gente faz embaixo. Bora ver como é que vai ficar. Em cima, o que é que eu tenho? Vamos tirar o MNC, que é 6, né? 6 dividido por 3 dá 2, então fica 2 raiz de 3. 6 dividido por 3 é 2, então vai 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 3. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes raiz de 2. Então vai ficar o quê? Ó? Então vai ficar o quê? Eu posso somar esses dois? Pode. 2 mais 4, 6. Então vai ficar 6 raiz de 3 menos 3 raiz de 2 sobre 6. Tá certo? Então tá aí, ó. Apago tudo aqui em cima. Então vai ficar o quê? 6 raiz de 3 menos 3 raiz de 2 dividido por 6. Tá certo? Então tá aí. Vamos organizando de pouquinho, né? Agora embaixo, ó, vou multiplicar menos 2 raiz de 2. Aqui, como, imagine que tem 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, menos 2 raiz de 3 sobre 2. Então, apaga tudo aqui, ó. Então, vai ficar menos raiz de 2 menos 2 raiz de 3 sobre 2. Tá certo? O que eu vou fazer? Vou repetir o primeiro. E multiplicar pelo inverso do segundo, que é esse carinha aqui. O inverso do segundo, ó, menos raiz de 2, menos 2 raiz de 3, dividido por 2. Tá certo? O que eu faço agora? Eu multiplico esses dois e em cima também. Então, calma aí. Agora o negócio vai ferver aqui, ó. O que eu vou fazer? 6 vezes 2 dá 12, né? O que eu vou fazer? Depois multiplicar de um por um aqui, ó. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou multiplicar, tá? Em cima, ó. 1 por 1. 6 raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, vai dar menos. Só multiplica os radicandos, tá, turma? Que está na raiz. 3 vezes 2, 6. Tá certo? Depois, esse com esse. 6 vezes 2, menos 12. 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 9 é 3. Esse com esse. Menos com menos dá mais. 3 vezes 1 é 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Esse com esse. Menos com menos dá mais. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3 é 6, então raiz de 6. E aí embaixo fica o quê? 2 vezes 6 dá 12, pronto. Pareceu complicado, se ficou complicado, volta a aula, que você vai entender. Então vai ficar 6 raiz de 2, esse vezes esse, 36, esse vezes esse, 6, mais 6 raiz de 6 dividido por 12, tá certo? Quanto é menos 36 com mais 6 dá menos 30, né? Posso fazer a soma desse aqui? Pode, ó. Corta, corta. Né? Menos 6 raiz de 2 com mais 6 raiz de... menos 6 raiz de 6 com mais 6 raiz de 6 dá 0. Então, menos 30, resposta menos 30 sobre 12. Divide por 6 em cima, 6 embaixo. Então, vai ficar por quanto? Menos 5. 12 dividido por 6 é 2. Resposta, menos 5 meios. Então, vou apagar aqui, ó. Resposta, menos 5 meios. Ufa, né? Puxadinho. Turma, então, eu fiz a A, B e a C. Eu sei que talvez vocês ainda não conseguiram fazer. E eu vou deixar desafio aí, a D. Não é difícil, tá, turma? Não é difícil. Vocês vão fazer o quê? Chama 1, chama 2, chama 3, 4, 5, 6 e 7, tá certo? Eu sei que vocês não tentaram, mas eu vou deixar pelo menos um item aí, ficando de exercício para a sala, tá? Vocês vão fazer, copiar e responder e enviar agora, ainda hoje, tá? Logo após vocês terminarem de assistir a aula, vocês vão enviar a resolução daqui da letra D, tá certo? Então fica aguardando a resolução de vocês. Tchau, tchau, uma ótima sexta-feira e até segunda.